E essas coisas, você vai notar que durante a entrevista, a cada 3, 4 meses acontece alguma coisa, que são os sinais. E esse sinal, ele é fatídico. Um dia eu bebo água, um dia eu me alimento. Quando eu tinha 5, 6 anos de carreira, já com 5, 6 sucessos de primeiro lugar, veio um jornalista para mim e disse assim: por que é que o português enriquece tão rapidamente? Por que é que o português tão rapidamente fica rico? Ele queria, no fundo, dizer que era ilícito. Ele queria, de uma certa forma, me magoar. Como já muita gente já tinha me chamado de murruga, de pois e de bacalhau. Não era assim que eu queria ser lembrado. Um país que descobre o Brasil não é assim que gostaríamos de ser lembrados. Pela terceira vez, esse mesmo jornalista que já não está entre nós, mas se você quiser, no final do programa, eu digo, é uma questão de ética. E ele, então, na terceira vez, eu disse: hoje eu vou dizer para o senhor, você sabe por que é que o português enriquece? Porque a primeira luz que se acende é de um português, é de um boteco, ou é de uma padaria. E a última luz que se apaga é de um boteco, é de uma padaria. Tem muita gente que às vezes vê, assim, a gente fala, tipo, as pingas que a gente toma, mas os tombos que levam, ninguém vê isso, né? Ninguém enxerga isso, né? Exatamente. Mas isso serviu para depois, então, sabe aquela pedra que te jogaram? E a pedra fica ali, de repente, ela serve para uma decoração um dia numa casa bela que você possa ter. O que eu quero dizer, você não deve devolver nunca a maldade, porque quem te fizer mal, a responsabilidade é quem te fez. E uma coisa é assim, pedra é fácil ser pedra, agora vidraça é mais difícil, né? É mais difícil. Não é? É difícil porque é difícil juntar novamente. É, não é? É difícil. Mas quando que você levou, assim, em conta que você estava fazendo muito sucesso no Brasil, assim? Quando foi depois do Chacrinha, como que foi? Sim. Você tinha bastante relação, assim, de amizade, assim, com o Chacrinha, né? Sim, porque o Chacrinha, ele casou com o Roberto Leal, ele a partir de ali, ele me colocou o ano inteiro, todo domingo e todo sábado. Você começou a bater cartão lá no programa. Sim, porque ele queria, como ele quis, com os grandes artistas deste país. Os grandes artistas deste país, ele descobriu todos. O Caetano, o Gil, o Roberto, a Simone. Ele era uma pessoa que, ele era um visionário, ele percebia, até a chacretes, ele não deixava para ninguém escolher. Ele escolhia. E eu lembro de que uma vez eu estava passando na rua do Riachuelo, 3 dias depois desse programa. Então todo brasileiro, olha aquele portuguesinho, aquele loirinho e tal. De repente estaciona um carro, vem um casal de portugueses e começa a chorar. Eu fui embora para o apartamento. Eu disse, mas por que é que os brasileiros todos me viram sorrindo e os portugueses me viram com aquela emoção? Claro, porque eu era um pedacinho deles, não do certo. Eu era um pedaço de Portugal que eles queriam ver na televisão. Então, quando eu digo amor, isto vem acompanhado, Daniel. Isto vem acompanhado. Eu sinto quase missionar a nossa carreira, como é a sua, como é de todos aqueles que têm o direito e a oportunidade de trabalhar com comunicação. É para alertar, de uma certa forma. E de repente eu vejo, lança uma rebita, vende 500 mil discos. Lança um carimbó português, 2 milhões de discos. 2 milhões de discos. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Esta dança começa agora, vai até o sol raiar. O Vai e o Bate o Pé é a mesma coisa, veio uma sequência de sucessos e eu disse, mas não havia esquema nenhum, o único esquema era eu ir para a televisão cantar e estava tudo certo. Tudo já estava com tudo no seu lugar, está compreendendo? Isso começou a dar ao Roberto Leal muito mais força, muito mais fé, porque o meu pai foi cego durante 6 anos. E quando a medicina nada mais podia ver, meu pai volta a enxergar. E então, o meu pai, quando ficou cego, ele começou a enxergar com os olhos da alma, Daniel. E os olhos da alma
enxergam o que os olhos do corpo não veem. E então meu pai começou a ser muito mais profundo com a gente. A sabedoria deste homem. Ele passou a nos dizer coisas muito boas. E eu lembro que eu era um bebezinho, muito pequenino, mas o suficiente para me lembrar do que eu vou te contar. Estávamos assim no final do dia, o sol já indo embora, e eu arrisquei. Claro que eu não fui sensível, mas eu era uma criança. A criança pode tudo. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu tinha 3,5 para 4 anos. Uau. E eu lembro que eu disse para o meu pai: "Oh pai, hoje foi um dia tão lindo, que pena que o senhor não viu." "É, meu filho, mas agora vem a noite. Se o sol não for embora, nós não vemos as estrelas." Então, sabe aquela coisa? Isso e aquilo que eu já te contei do Chacrinha, das padarias, e essas coisas todas foram fazendo parte de que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. Faça tudo como se fosse a última vez, ou como se fosse a primeira vez. Meu pai começou a enxergar, ele deitou-se e para o outro dia ele saiu sozinho de casa. E nada mais, ninguém mais esperava. Ele ficou 6 anos cego. Mas sem enxergar nada, assim? Nada, acabou. Acabou a luz. Do nada, assim, por exemplo, ele não enxergou? Não foi. Como é que foi isso? Eu tenho dificuldades em falar nisso. Tenho dificuldade porque eu vou me emocionar muito. Mas foi isso. Quer dizer, eu vou te contar por cima, rapidamente. Depois que todos os laudos deram como o caso encerrado, né? Todos os laudos da medicina, não tem mais jeito. O que você tem, você nunca mais poderá enxergar. Então meu pai se preparou para ter a vida sem os olhos do seu corpo. Foi aí que eu disse, começou a enxergar com os olhos da alma, começou a escrever, começou a ser mais dócil, começou a valorizar coisas que ele nem sabia o que eram. Então aquilo tudo foi muito importante. Passou-se esse tempo todo, o meu pai estava deitado, ele com a minha mãe, e ele, naquele dia, a minha mãe tinha feito pão, porque lá no interior a gente fazia pão para 10, 12 dias, e havia todo um pano que sustentava e mantia ele sempre muito úmido, muito sem endurecer, vamos dizer assim. E uma voz ali falou em pão. E o meu pai fechou-se, minha mãe também. Ele um pouco, de novo a voz: "Eu quero pão." Sabe? E nada disso. E de repente ele começa a sentir num sonho uma luz que ofuscava, mas uma luz forte. E o meu pai não queria acreditar. Se os médicos já tinham falado daquela coisa toda. Estou contando por cima, tem muito detalhe. Mas esses detalhes, é sempre muito difícil falar de uma coisa tão especial para nós que às vezes pode não ser para quem está nos ouvindo. E então aparece uma figura que é exatamente um santo chamado Santo Ambrósio, que o meu pai não conhecia. Ele é de Milão. Ele é o grande sustentáculo da Igreja Católica de Roma, né? De Milão. E então, para o outro dia, o meu pai enxerga. E aí foi a aldeia toda, foi lá, foi o seu padre, foi todo mundo lá, aquela coisa toda. Como é que era o santo assim? E ele descreveu, falou: "Não, este santo é de Milão." Até depois, aqui mais tarde, anos depois, o próprio padre Marcelo me falou da importância desse bispo, que foi canonizado, foi exatamente quem deu essa visão ao meu pai. A partir daí, Daniela, nada foi como antes não poderia ser. A gente percebe e começa a perceber que tudo é bastante sério. Veja bem, eu não sou nenhum fanático por nada. Eu sou um homem que acredito, se houver alguma coisa que me prove de que tudo ainda está por descobrir, eu quero
eu não quero é desistir de aprender, de evoluir, de ser melhor. Esta é a nossa luta. Mas foi exatamente isso. Num sonho, meu pai deitou cego e acordou enxergando. Agora você era bem ligado com o Chico Xavier, né? 12 anos. 12 anos? Tudo começou no Clube Pinheiros. Ele fazia, ele psicografava todos os domingos. Isso foi durante esses 12 anos. Mas depois disso, eu fui operava também. E naquilo cantavam sempre 4, 5 artistas. E eu naquele dia sempre cantava músicas especiais. E o Chico percebeu isso. Uhum. As pessoas não iam lá cantar o seu sucesso, então eu não cantava o Rabito, o Bate o Pé, Terra da Maria, Casa Portuguesa. Não, eu chegava lá, cantava sempre que não tem o Milagre de Santo Ambrósio que eu fiz para o meu pai. E tantas músicas. Eu tenho umas 30 músicas religiosas. Quase todo disco meu tem uma música religiosa. E eu lembro de que uma vez o Chico chegou para a Dona Mercedes, que preparava esses chás. Eram 1.800 espíritas que iam naquele dia. Imagina a vibração que existia. Uau. Naquela sala. 1.800, nossa. Todas as pessoas que passavam as suas mensagens para a nossa comunidade, para o Brasil, estavam lá nesse dia. E eu, quando era aquela vez, sabe, eu ficava sempre muito emocionado. E aí o Chico disse, põe o Roberto, fala assim, põe o Robertinho para encerrar, antes de eu entrar. E a coisa foi, o pessoal foi se acostumando, e aí eu também já deixando o canal mais aberto, vinham coisas na hora, em cima da hora que eu ficava assim, epa! Sabe, coisas bonitas que eu não tinha, eu estudei muito pouco, eu não tive tempo. Então vinham coisas assim que eram muito especiais. E um dia, então, acho que aqui foi o grande momento do meu encontro com o Chico, foi o seguinte. Eu saí aqui do Alphaville, não desta casa, de outra. Uhum. E cheguei para um motorista e disse assim, por favor, não pensa que eu estou mal-humorado. Eu estava totalmente me colocando dentro de uma posição em que eu estava no sentido de vibração, uma vibração positiva. Então eu não queria falar com ninguém. Quando eu cheguei lá, eu cheguei para a Dona Mercedes e falei, Dona Mercedes, não tem um lugarzinho? Eu preciso de ir num lugarzinho, falei assim, no 3º andar. Alguém está te esperando. Quando eu cheguei no 3º andar, eu abri a porta, não tinha ninguém, mas tinha toda a energia do Chico. Era um cheiro de rosas, porque a energia dele... Você não chegou a falar com ele? Não conheci o Chico. A sua vibração... Ele tinha um cheiro de rosas. Você chegava a 1 metro dele, já sentia aquele cheiro de rosas, que era a sua vibração. Coisa assim, muito especial. Isso acontecia quando tinha que acontecer. Não era sempre. E eu então, quando abri a porta, aquele cheiro de rosas, eu falei, Chico está aqui. Mas o Chico não ia mais, estava na fase terminal. E ele então quis passar. Que eu passasse para as 1.800 pessoas que estavam no Clube Pinheiros, de que ele não vinha mais. Naquele dia foi o meu grande momento. A partir dali, se eu já queria que a minha vida mudasse, tivesse outro sentido e valorizasse o que realmente é definitivo, naquele dia foi definitivamente. Nossa, que louco isso, né? Eu entrei no palco. E aí você falou. E aí eu disse, o Chico não vê mais. O Chico fisicamente não está. Mas ele mandou dizer que ele está no vosso coração sem ocupar lugar. Não precisa reservar mais cadeira para ele.